Alguns já sabem sobre a minha história. Eu tive uma depressão pós-parto que por 2 anos me tirou o rumo da vida. Depois tive um aborto espontâneo. E são coisas que acontecem geralmente na vida da mulher que a gente não está preparado para isso. Ninguém te contou como que ia ser isso. Ei, gente, sejam bem-vindos a mais um Deliberado Podcast. E o tema de hoje é medicina integrativa. Mas antes, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 39 anos, tenho cabelos pretos, olhos castanhos e hoje estou vestindo uma roupa dramaticíssima aqui vermelha. Eu estou aqui com um fundo de parede preta e uma mesa preta também. E para bater esse papo comigo, para a gente deliberar muito, eu trouxe ela, que mudou a minha vida e a minha história. E aí eu não posso começar a chorar agora, tem que ser lá no meio. Mas é uma médica incrível, focada em atenção da saúde da mulher. Ela é empresária, ela é a alma da medicina integrativa aqui em Minas, palestrante e, realmente, só tá aqui mesmo. Não chora comigo, não. Estou quase. Estou quase. Porque transformou minha história. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica Camargos. Que muito honra ter obrigada. você aqui. A honra é toda minha. Eu que agradeço pela oportunidade de conhecer uma pessoa tão maravilhosa quanto você. Amiga. Né? Vou fazer minha autodescrição rapidamente. Eu sou uma mulher morena clara, de cabelos longos, olhos castanhos. Estou vestindo uma roupa bege. Estou nessa sala junto com a maravilhosa Ju, uma sala preta, e nós vamos conversar um pouquinho sobre saúde, sobre produtividade em relação à saúde, né? Uhum. O que a medicina integrativa pode trazer para a gente em relação a isso. Exatamente. E acho que para contar de você, doutora Jéssica, na minha história, e aí todo mundo que está aqui nos bastidores, gente, ficou assim, né? Finalmente conhecendo a doutora Jéssica pessoalmente, porque eu falo dela praticamente todos os dias. Porque houve uma transformação em mim que eu não tinha encontrado em lugar nenhum. E essa transformação foi física e mental. Então, difícil não me emocionar, mas alguns já sabem sobre a minha história. Eu tive uma depressão pós-parto que por 2 anos me tirou o rumo da vida. Depois tive um aborto espontâneo. E são coisas que acontecem geralmente na vida da mulher que a gente não está preparado para isso. Ninguém te contou como que ia ser isso. E eu procurei várias alternativas nessa minha história e é aquela figurinha, aquele meme, que existe um paciente sentado numa maca médica e o paciente fala, eu tô ruim, e o médico fala, mas tá tudo bem com seus exames. E isso acontecia comigo constantemente. E aí, quando eu descobri a doutora Jéssica, eu cheguei lá e ela disse algo do tipo, Ju, talvez a sua depressão era só falta de vitaminas e algo hormonal. Ela não foi necessariamente mental. E quando ela modificou minha forma de pensar e me trouxe as vitaminas que eu precisava, e eu não sei se é só vitaminas o nome dessas coisas, doutora Jéssica, depois você me orienta. E eu comecei a fazer esse tratamento com ela e a minha vida foi extraordinariamente mudada. E hoje eu tenho um discurso com as minhas amigas, que eu indico todas para lá, já deve ter mais de 20 pessoas, que é assim, gente, hoje eu sinto meu sangue gelado correndo nas minhas veias, sabe? Então, ela restaurou o meu humor, a minha produtividade, a minha capacidade de me compreender como mulher, a minha saúde em muita coisa. E eu lembro que eu te falava isso, eu emagreci sem fazer dieta, eu só fiz o seu tratamento. Mas é isso. Para introduzir esse assunto aqui, doutora Jéssica, eu tinha que contar essa história, porque a gente fala de medicina integrativa, as pessoas têm uma visão de que é uma medicina tilelê, né? Que a gente vai lá sentar e fazer né? Não é sobre isso, gente, não é sobre tomar chá de camomila. A gente está falando sobre um campo da medicina, um estudo muito amplo, que olha o ser na integralidade dele, não é isso? Exatamente. Então, conta primeiro pra gente, o que é medicina integrativa? Fico extremamente emocionada com a sua história e assim, vou explicar um pouquinho, né, como que funciona, o que é isso, né, o que é essa medicina integrativa que estão falando tanto aí? Uhum. Na verdade, a primeira clínica de medicina integrativa aconteceu em San Andreas, nos Estados Unidos. Era uma clínica onde tinha multiprofissionais,
Tinha o médico, era uma clínica de tratamento oncológico. Olha só. Então, tinha o médico que fazia o tratamento do paciente, tinha o fisioterapeuta, o nutricionista, e isso foi chamado Clínica de Medicina Integrativa, uma integração de processos dentro da área de saúde para o melhoramento daquele paciente, da doença de base dele ali, que no caso era uma clínica oncológica para câncer. Uhum. Isso tomou uma força muito grande nos últimos anos, depois que a gente começou a ampliar a visão do que é saúde. Porque a gente passou muitos anos dentro dessa grade curricular da medicina, entendendo que saúde é a ausência de doenças. Uhum. Então, se você não é diabético, se você não está com câncer, se você não está com infarto, tem um problema de doença coronariana, você está saudável. E não necessariamente. Então, não ter um diagnóstico, não ter uma doença para chamar de sua, porque agora é moda, todo mundo quer ter uma, né, para carregar junto, não significa que você é saudável. E com o mundo que nós vivemos hoje, Ju, a gente vive um mundo de extremo. Muitas modificações aconteceram desde a Revolução Industrial e a velocidade disso está cada vez maior, né? A televisão, para ela começar a chegar em 50 milhões de pessoas, demorou 20 anos. O celular, não sei quantos anos. Aí, as coisas agora é assim, quanto tempo para o TikTok ser usado por 50 milhões de pessoas? 2 meses, mais ou menos. Então, a velocidade das coisas, né, é assustadora, né? E junto com isso vem todos esses estímulos, esse estresse, a quantidade de toxinas que nós nos expomos ao longo do dia. Então, eu tô andando aqui, eu paro meu carro no sinal vermelho, vem um ônibus, joga uma fumaça preta na minha cara. Eu vou almoçar num lugar que tá me vendendo um produto alimentício, rapidinho, um fast food, eu vou fazendo isso, vou comprando produtos no supermercado para minha casa, para poder me alimentar, mas não necessariamente te nutrir. Eu vou usando N cosméticos, N produtos no meu corpo, com derivados de petróleos, com metais tóxicos. Então, tudo isso vai... Na hora que você soma isso tudo da vida, que é a nossa vida hoje, a vida moderna, a pessoa, ela tá cansada, ela tá em estafa, ela tá com deficiência de minerais, ela tá com problemas hormonais, porque um dos hormônios mais importantes para nós mulheres, ele não combina com estresse, ele é competidor, ele compete com o hormônio do estresse, né? Então, a gente chegou no momento de estafa social, por causa de exposição do que vivemos, do que nós colocamos para o nosso corpo e do que nós trazemos para a nossa mente, para a grade de agenda que a gente quer ter, que o dia deveria ter assim umas 95 horas, 96 horas, né? Então, a medicina integrativa, a ideia nossa é trazer de volta. Claro que eu não consigo te colocar dentro de um sítiozinho vivendo igual uma camponesa, né? Mas acompanhar a tecnologia, acompanhar as inovações desse mundo sem perder sua saúde, sem perder sua vida e com a possibilidade de poder aproveitar tudo de moderno, que existe muita coisa boa com toda essa evolução que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, inclusive, uma era de transformação, né? Desde a Revolução nós passamos aí por várias eras de transformação, estamos vivendo mais uma, que agora começou a inteligência artificial. Então, o que é certo, o que é errado, a gente não sabe. A gente sabe quais que são as necessidades fisiológicas do corpo. E o corpo, ele precisa de estar em movimento, o corpo, ele precisa de minerais, ele precisa de vitaminas, ele precisa de hormônios, de coenzimas, e é assim que a gente vai avaliar individualmente a sua história, né, um exemplo, desde que você nasceu, como que você viveu, quais foram as coisas que você expôs, quais foram as gestações que você viveu, como que isso foi vivido, o que você come, que horas que você dorme, como que você dorme, como que é seu libido, que isso também reflete saúde, como que é seu intestino, você já foi na praia, pisou na areia, você tem animal de estimação, você pode ter parasita, você não pode. Então, tudo isso é investigado para a gente fazer, além de um melhoramento, eliminar, diminuir a carga de toxinas, de parasitas no corpo, repor os nutrientes que a gente passou anos sem ter, porque usa produto alimentício, né, muito pobre em nutrientes, e
fazer o equilíbrio hormonal. Então, basicamente, a gente pega toda essa estrutura, que são as bases, né, para uma vida saudável, e coloca isso para o paciente. Eu brinco, minhas prescrições ou é hormônio bioidêntico ou é mineral, vitamina e planta. Né? Verdade. E nós vamos trabalhar com isso. Existem doses que podem ser usadas para o tratamento. 98% das doenças têm uma base nutricional. Olha isso, gente, esse dado é assustador. Tem uma base nutricional. 98%? 98%. E 75% das mortes que ocorreram em 2019, que é o último dado que eu tenho, poderiam ser evitadas com uma alimentação correta. Olha só. Então a gente está doente em várias esferas, porque a gente, até quando a gente consome orgânico, ele não é orgânico mais. Né? Exatamente, o solo é pobre. Exatamente. O solo está empobrecido, né? O solo está contaminado, muitas indústrias. Então, existe sim uma necessidade de reposição. Que eu faço para mim, eu faço para minha família, eu faço para os meus pacientes e eu vejo a transformação. Né? Não foi só a sua vida que foi transformada, a minha vida foi transformada. Por isso eu resolvi me aprofundar mais nos meus estudos. E graças a Deus, é uma ciência que tem crescido muito, uma forma de ver a medicina de uma forma mais humanizada, voltando a gente para a nossa natureza humana, né? Levando em considerações os tripés de uma saúde mental, espiritual, uma saúde do corpo, né? Físico, e levando em consideração esses tripés, e trazendo essa humanidade de volta, trazendo as nossas demandas humanas, que antes a gente, sei lá, acordava, andava ali, enquanto a gente estava trabalhando, a gente se expunha ao sol, comia do pomar, então era muito mais fácil. Comia a gordura do porco, exatamente, que era porco que você criava, não tinha toxina. Exatamente. Sabe o que eu lembro na nossa primeira consulta? Você fez aquele exame dos vidrinhos, como é que ele chama? Biorressonância. E aí você falou, Ju, você... já foi exposta a cigarro, porque conviveu alguém, né, tinha acho que nicotina. E eu falei, claro que não, fiquei assim pensando, e aí na hora que eu cheguei em casa eu falei, imagina, meu tio que eu convivi a infância toda, ele sempre fumou do meu lado, e a gente junto ali. Então essa forma de ver a vida a partir dessa medicina é exatamente isso que eu sinto que você está falando, que pega tanta coisa que tem a ver com isso, e que no final das contas, eu conto da minha enxaqueca. Você lembra que eu fui para, né, principalmente pela enxaqueca, e aí 2 semanas depois, tomando os meus manipulados, eu já não tinha mais enxaqueca. Quem me conhece de muito tempo sabe que a minha enxaqueca era dia sim, dia não, e eram 4 comprimidos por crise. Então, não existia Ju sem uma bolsa com Naramig e Naproxeno. E aí... essas perguntas que você me fazia não eram para que eu fosse medicada quando eu tivesse uma crise, era para que eu não tivesse mais crise. Então, acho que essa visão da medicina integrativa é que transformou minha vida. Eu falei, e até hoje eu penso nisso, a primeira médica que teve um compromisso de falar, vamos ver qual que é a causa disso, e não, toma essa medicação quando uma crise acontecer. Ou de ansiedade, ou de enxaqueca, ou do que seja, né? A sua visão de medicina, ela tem esse compromisso de trabalhar com a causa, não com o problema como fim, não é isso? Sim, exatamente. Essa questão da gente olhar para a prevenção. Se a gente pudesse dar um outro nome para essa medicina que tem se tornado tão conhecida nos últimos anos, a gente colocaria medicina preventiva, que é até está na grade das escolas de medicina, mas é passado de uma forma tão escassa, tão sem importância, coisas básicas, coisas simples. Eu lembro que a minha primeira prova de patologia, no 2º período, caiu uma questão perguntando qual a fase de reprodução dos parasitas. E eu lembro que a turma inteira ficou indignada com aquela pergunta. Que professora doida colocar uma pergunta dessa. Eu lá tô ligando se o parasita reproduz na lua nova ou na lua cheia. Que ficou todo mundo indignado. E olha a importância disso. Na hora que a gente faz um tratamento de parasita e esse tratamento é feito na lua nova, a gente alcança mais resultados porque ele está se reproduzindo na lua. Exatamente, né? A gente pega ele no momento que a gente consegue fazer um tratamento mais eficaz. E essa questão do parasita, explica pra gente,
Porque tem uma pegada dessa medicina, sou péssima de nomenclatura da sua área, né, amiga? Que diz isso, assim, a gente precisa se desparasitar. Então, o que é desparasitação? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Você vai ser exposto a parasitas em vários momentos da sua vida. Você vai na praia, você pisa na areia, você tem um animal de estimação, você come num self-service que você não sabe como que aquilo foi higienizado. Uhum. Várias formas de você se expor a parasitas. E a gente esqueceu que o adulto tem isso. Até criança. Eu já escutei pediatra falando que criança não tem parasita mais não, do jeito que a gente vive. Nossa, Deus. E aí, o que acontece? O nosso exame para captar a parasita, que é o exame, né, a pesquisa parasitológica das fezes, ele só tem uma sensibilidade de 15%. Ou seja, 85% das pessoas têm parasita e não são Não tratadas. sabem também. O tratamento parasita, de parasitas, ele é uma recomendação da OMS. Ser feito pelo menos uma vez no ano. Mas eu vejo, assim, que é totalmente ignorado. Uhum. E, assim, é incrível, porque às vezes você vê uma pessoa com alguns sintomas e é só tratar o parasita, a pessoa melhora. Que melhora tudo, né? Gente, e a desparasitação nada mais é do que vermifugar. Aquele termo verme. lá, né? Verme Eu falo, lá mulher atrás. bonita não gosta de saber disso, né? Mas Exatamente. a gente tem verme, a gente pega Exato. verme. E tem que tirar. Uhum. Por quê? O verme ele tem dois problemas. O verme, além dele consumir os nutrientes que já é escasso, que você já está comendo pouco, né? Com tudo que está acontecendo aí com a alimentação, com essa cultura da alimentação. Ele, além de puxar esses nutrientes para ele, o verme ele tem todo o processo dele lá dentro da gente, né? Você tem suas... você urina, você evacua, e o verme também tem seu processo digestório ali dentro de você. Só que esse processo digestório do parasita libera endotoxinas que podem ser neurotóxicas, tóxicas para o fígado. Se eu estiver falando uma linguagem um pouco difícil de entender, pode me perguntar, tá? Então, tóxicas para o fígado, tóxicas para a permeabilidade ali do seu intestino, para as barreiras que nosso intestino tem, para a pele. Então, é muito incrível quando você trata parasita num adulto que nem nunca imaginou que ele poderia estar com um problema por causa de um verme, e ele volta a outra pessoa. Porque é esquecido, verdade. é menosprezado. Sim. Se fazíamos isso antigamente, que a gente já tinha um melhor acesso às coisas, por que a gente não faz isso hoje? Exatamente. Né? Antigamente tinha uma cultura, né, da avó, nas casas da fazenda, tinha o dia da desparasitação. De vermifugar a família inteira. Exatamente. E hoje não tem mais. Exatamente. E acho que a perda desse processo histórico nosso, nossa relação com a comida, com essas pequenas coisas, é que nos tornaram pessoas doentes ao longo da história, né? Com certeza. Porque envolve tudo, né? Envolve. Aí a gente vê pessoas emocionalmente doentes e as pessoas pararam de... Ninguém entende que a emoção é física. É muito difícil entender isso. Independente de quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, tá, né? Não menosprezando as coisas difíceis que nós passamos na vida. Pode ter sido um fator desencadeante mesmo, um processo difícil na vida. Uma situação que você perdeu alguém da família, que você teve algum abuso, várias situações que nós passamos que podem ser difíceis, ou não. Ou você passou por uma situação que você expôs o seu corpo a um processo tão inflamatório que isso vai mexer com as suas emoções. E a emoção, ela é física, independente de quem veio primeiro ali. Quando se eu peço para você para fazer uma retrospectiva, fechar os seus olhos e pensar no melhor coisa que aconteceu na sua vida, no momento que te traz uma alegria enorme, automaticamente a taxa de filtração glomerular nos seus rins é aumentada, a mobilidade do seu intestino melhora, a sua adrenal libera hormônios reguladores, o seu ovário libera melhor os hormônios e os receptores desses hormônios estão mais sensíveis para captar esse hormônio, a sua frequência cardíaca diminui, o seu diafragma, que é essa musculatura aqui abaixo do pulmão, relaxa, você expande mais o pulmão e leva mais oxigênio para os tecidos. Como que isso não é físico? Não tem como a gente falar que não está tudo ligado. Isso é físico. Totalmente. Aí a pessoa vive como hoje? Num desespero, numa sangria desestada, numa
uma ansiedade mesmo, né? Ela tá buscando uma coisa que não... Exatamente. E quando você fala de inflamação, eu me coloco exatamente nesse lugar, né? E eu lembro muito bem da sua fala, quando a gente trouxe essa questão da minha depressão, eu trouxe exames antigos, né, do meu pós-parto, e você disse, eu não descarto, Ju, que a gente possa ter tido uma depressão, mas antes de validar uma depressão, a gente vai ver primeiro o que hormonalmente estava errado. Exatamente. Estando tudo certo, a depressão tá ali, é psíquico, né? Ou é interligado ali. Mas se tudo tivesse... Daí não tava, né? Então a gente entendeu que nem o antidepressivo que eu tomei por 8 meses, se eu estivesse tratando a minha saúde, eu teria que ter tomado nesse momento. E isso foi doído para mim. Eu não tive nenhum tipo de amparo com o médico que fez meu parto ou com a psicóloga que acompanhou. Ninguém sabia dessas coisas. A placenta é o maior órgão endócrino que existe. Na hora que a mulher perde a placenta ali no parto, se ela não estiver fisicamente preparada para isso, né, tem uma preparação gestacional, uma mulher que tem um estilo de vida saudável, que tá tudo bem, é difícil tá tudo bem o tempo inteiro, né? Ela pode sofrer ali essa queda abrupta dos hormônios. Não tem nenhum órgão no nosso corpo que produz hormônio como placenta. Olha só, gente. Né? Então, essa queda do hormônio, principalmente da progesterona ali, é um fator de depressão pós-parto. Né? A progesterona é um hormônio que liga a receptores GABAérgicos no sistema nervoso central. Então, ele melhora o humor, ele melhora o sono, ele melhora a nossa forma de comunicação, deixa a gente mais centrada, mais concentrada, mais ponderada. Além da parte física, melhora o percentual de massa muscular. Então, não é um hormônio interessante para a gente deixar ele baixo. De lado, né? E ele tem ficado muito baixo, porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, compete diretamente com ele. Eu brinco que nós mulheres deveríamos passar o dia recebendo massagem nos pés e uvinha na boca. Eu concordo plenamente. Sem passar Quem estresse. mais que está aqui nesse ambiente? É verdade. Já é tudo mais difícil pra gente. Exatamente. Né? Nós somos cíclicas, né? Nós temos que aceitar isso e nós temos uma importância muito grande dessa ciclicidade dos hormônios. E você conta essa história também, é tanta coisa que a gente tem que falar, que assim, depois que a gente tratou isso, meus melasmas desapareceram, eu não tive mais cólica menstrual, eu ia no banheiro com uma regularidade, eu dormia, isso eu falo no passado, mas é presente, né? E aí, é tudo que eu sou. Estava tudo afetado por conta desse desequilíbrio hormonal. E aí a gente tem um case que é o meu também, sou empresária, então basicamente eu pari mandando orçamento para os meus clientes, não é isso? E aí eu não tive nem uma semana antes de voltar a trabalhar, porque eu trabalho para mim, e isso já me causou uma aceleração mental absurda ali. Como é que a mulher que está vendo a gente em casa, que ela pariu agora e ela tá vendo que tá tudo errado, existe alguma coisa que ela possa fazer de imediato para identificar se ela tá nesse mesmo caso que eu passei por ele? Primeiro ela tem que saber quem é ela quando ela engravidou. Ela teve um processo de preparação. Um grande problema hoje todo mundo entende dentro da medicina que a grávida precisa de suplementação vitamínica. Aí ela vai lá e compra uma suplementação na farmácia que tem A a Z, assim, aquele tanto de suplemento que cabe numa cápsula. Você já fez tratamento comigo? Cabe numa cápsula? Não cabe em várias, uma coisa só. Aquilo ali suplementa a minha calopsita. Olha só, gente, isso é seríssimo. Não cabe numa cápsula todos os nutrientes que você precisa. Uma cápsula grande cabe 1000 miligramas. Aí você vai colocar zinco, selênio, iodo, ferro, magnésio. Magnésio, esses minerais ainda por cima tem que ter fator de correção pra gente ter a dose biodisponível, que é a dose correta para chegar pra gente. Então não cabe. Complexo B, aí vem tudo, uma cápsula ao dia. Aí você já vem de um processo que você tá em níveis de estresse elevado, com alterações hormonais antes de engravidar. Por uma sorte, porque tem as que não engravidam dentro desse processo. Sim, foi meu caso, eu demorei 1 ano e meio. Ela teve um ciclo ali que ela ovulou e conseguiu engravidar. Engravidou com os minerais e vitaminas todo baixo. Tomou, eu não vou falar o nome de nenhuma marca aqui, né? Mas tomou uma vitamina da farmácia, um comprimido no dia, achando que estava arrasando. Tava com a ferritina de 10 quando engravidou. Quando ganhou o neném, tem um sangramento habitual e muitas vezes pode ter um sangramento aumentado no pós-parto.
o ferro foi lá para baixo. Não tomou sol durante a gestação. Mesmo que tomasse sol, muito difícil tomar a quantidade necessária, né? E aí ela vai entrar em estafa. Por quê? Isso é matéria-prima. Eu gosto muito de usar a parte da construção para explicar isso. Para você fazer uma casa, você precisa de fundação, de cimento, de tijolo, de piso, né? Do mármore, da madeira. Isso é as vitaminas e minerais. Elas participam dentro do processo metabólico para a formação dos nossos hormônios, nossas enzimas, do ATP, da energia para a sua célula funcionar. Então, se você está com baixa desses nutrientes, você vai poupar aquilo ali. Seu corpo é inteligente, ele tem que poupar. Se você está poupando aquilo ali, você está fadigado, você está poupando energia, produção de energia para o seu corpo. Então, você vai poupar a produção hormonal, você vai poupar o intestino de mexer muito e regularizar, você vai poupar energia. E a gente entra nessa estafa toda, nosso organismo tá pirado, e 6 meses depois a gente volta para o mercado de trabalho. Como é que a mente dessa mulher volta? Olha, se ela não... É desesperador, não é? É desesperador. É desesperador porque já tem a questão de estar deixando o filho. Toda aquela questão da maternidade, que eu falo que a mulher, depois que ela vira mãe, ela vira um ser extraterrestre, né? A mãe, eu acho que a mulher, ela volta a trabalhar, e eu acho que quem tá me ouvindo que tem filho, vai identificar com isso, porque vem uma força de dentro dessa mulher que se tornou mãe, que é, assim, absurda. Eu, talvez em outra circunstância que não seja a maternidade, me jogaria na cama. Mas naquele momento ali vem uma força que é uma força da natureza mesmo. Só que precisa de voltar da gestação, parecendo que voltou da guerra. Qual que é a necessidade disso? Entendeu? Por que eu vou sujeitar meu corpo a isso? Favorecer o aparecimento de outras doenças porque eu não vou cuidar adequadamente. Não justifica. É um sofrimento desnecessário. Não é um sofrimento que eu tenho que passar porque aconteceu e não tem. Não, é um sofrimento que você está passando de forma desnecessária. Sim. E se a gente olhasse, eu acho que talvez, né, a gente nem precisa agora, nesse primeiro momento, mas acho que todo mundo merecia uma consulta com uma médica integrativa. Mas se a gente olhasse para essa mulher saindo, se ela cuidasse de mínimas coisas como alimentação, sol, o não consumo de lácteos, não sei se você vai falar sobre isso, ou de carboidrato, ou de farinha branca, já melhorava muita coisa. Isso, né? Faria total diferença. Eu falo que, né, os pilares ali, alimentação. Eu gostaria que não fosse para eu poder liberar, porque eu sei que tem coisas que são gostosas. Eu fico parecendo uma chata quando eu falo que a pessoa tem que comer salada. A pessoa olha pra minha cara e fala... Tá, conta outra agora. Entendeu? Mas é a verdade. Você tá colocando aquilo pra dentro do seu corpo. Eu sempre desafio as meninas ao seguinte... Formou um prato de comida, né? Vai ter sua refeição. Olha se aquilo tá te nutrindo. Olha no relógio, 5 segundinhos, avalia se aquilo tá te nutrindo. Se não tá te nutrindo, qual que é o sentido disso? Que apego emocional é esse? Eu falo que a pior relação abusiva que existe é a relação que a gente tem com o alimento. Verdade. Eu não vivo sem um pãozinho. Eu não vive. Você não vive sem saúde. Exato. Então, a gente está lidando com pessoas adultas, entendeu? Que deveriam ser maduras também em relação à sua saúde. A mulher, depois que ela se torna mãe, ela tem aquele senso de responsabilidade com a vida do filho absurdo e ela esquece. Você morreria pelo seu filho, mas você não viveria mais para estar ao lado do seu filho? Entendeu? É isso. É sobre isso. E aí, o que a gente pode contar também, que são consequências dessa má alimentação, da falta de minerais ou de uma desregulação hormonal, se eu estiver falando algum termo errado também pode me corrigir, lá no mercado de trabalho, quero chegar nessa história, porque às vezes a gente está numa empresa e era o nosso sonho entrar ali, estudamos tanto, né, formamos, conseguimos. E a gente chega e de repente, num determinado momento, a gente começa a ser improdutivo, não raciocina mais, e a gente começa a desgostar daquele lugar. E às vezes, obviamente, tem a ver com o lugar, e eu falo sobre liderança sempre, mas muitas vezes tem a ver com a gente mesmo.
Se eu não tô conseguindo concentrar, eu não tenho mais memória, eu não sou mais produtivo, eu não raciocino direito mais, alguma coisa errada com o meu físico tem aí. Exatamente. Porque não vai ser só no empresarial, né, doutora Jéssica? Vai ser pra vida. O burnout, né, hoje tá sendo muito mal visto, tá sendo interpretado de uma forma muito ruim dentro da medicina, porque você trata burnout hoje, na medicina tradicional, com antidepressivo. Uhum. Que mineral, vitamina tem ali? A empresária, ela tá o dia inteiro trancada dentro de um consultório, ela sai cedinho, quando ela sai à noite já não tem mais a luz do sol. Uhum. Ela come a coisa mais rápida e mais prática que ela tem ali para comer, porque ela tem N questões e demandas para ela resolver. Ela não faz atividade física, ela não coloca o corpo em movimento, ela não melhora toda essa questão, ela não dorme bem, porque ela chega preocupada com as demandas do dia, do outro dia. E aí, ela entra em burnout, vai no médico e ela recebe uma pílula mágica. Que, na verdade, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Infelizmente. Pode deixar ela ali um pouquinho mais letárgica, mais sonolenta, talvez a longo prazo, se, por exemplo, colocar um estimulante, né, usado muito hoje dentro dessa questão corporativa dos empresários e tudo, estimulantes como o Venvance, por exemplo, porque estão queixando fadiga, isso vai sobrecarregar a sua adrenal a longo prazo. Você não tem nada de matéria-prima e você está forçando seu corpo a produzir uma coisa que ele não tem, você está arrancando a última gota de sangue que ele tem ali, e isso uma hora vai desencadear algum processo de adoecimento. O tecido que está sofrendo isso, ele vai adoecer de alguma forma. Aí você vai abrir uma doença. Aí agora tem um tratamento que adivinha, com remédio também. Olha só, e aí se tomam pro fígado que prejudica o coração, do coração prejudica o rim, e a gente vira um ciclo de doença, né? Exatamente. E é legal, né? E você sai com o seguinte ultimato. Essa doença sua é crônica, e é porque seus pais tiveram. Porque é genético. Ninguém tá perguntando o que você tá comendo, se você tá ficando no escritório até 2 horas da madrugada, igual uma louca. Oi, tudo bom? Não sou eu, não, imagina. Vou melhorar. Ninguém pergunta isso. E aí, te dá esse ultimato. Você tem isso porque sua família, você tá carregando isso no seu DNA, e você tem isso pro resto da vida, de uma vez no ano você vai vir aqui repetir esses exames aqui e vai tomar esse medicamento. E aí, a gente reduz a qualidade de vida e a vida desse indivíduo tanto, né? Principalmente a qualidade de vida. A medicina, a atenção terciária, ela avançou muito. Então, hoje é muito difícil você morrer se a gente conseguir te socorrer a tempo. Né? Então, o CTI então é só uma são unidades sobrevivência, que você está sobrevivendo. Só que você não começa a sobreviver ali quando você chega no CTI. Você está sobrevivendo a cada dia. A partir do momento que você está em estafa e não faz nada para o seu corpo, para nutrir o seu corpo, para responsabilizar consigo mesmo, né? Aí depois com um diagnóstico de uma doença crônica que vem com outro, que gera repercussão em outro, que vai esse ciclo. Então você tá sobrevivendo. Sem fim, E eu sei que quando é uma amiga que me indicou você, na verdade falou não você, né, a medicina integrativa, e eu fui vasculhar na minha época, acho que já tem uns bons anos, mais de 5 anos que a gente tá junto, não tem? Antes de pandemia, eu acho. E aí a minha condição era essa, eu acordava em posição fetal. E ali, como eu sou muito apaixonada por Jesus, né, sou cristã, eu falava, Jesus, já fiz tudo, já casei, já tive filho, já tive empresa, me leva, eu não aguento mais. E eu não tinha exatamente uma doença, não estava com câncer, eu não estava, né, eu tinha algo que, meu corpo não funciona, eu não quero levantar dessa cama, pode me levar, não quero sobreviver, eu quero viver. E aí, 2 semanas depois de te encontrar e receber minhas fórmulas, né, meu Deus do céu. E por isso eu queria tanto te trazer aqui, porque eu consigo alcançar só as pessoas que vivem comigo aqui no meu micromundo, como você pode ver. Essas 5 pessoas aqui, elas já sabem seu nome e seu endereço.
Mas a gente precisava falar disso para o mundo porque é muito sério. E eu vou entrar numa polêmica aqui da medicina tradicional olhar para esse movimento e a indústria farmacêutica também com olhos de horror. A doença ela é muito lucrativa para o sistema. Não é culpa do médico tradicional. Tem a sua nobreza. Tem aquele paciente que sofreu um acidente de carro, Exato. que tem uma crise de cólica renal, um apêndice que estourou no abdômen, ele vai precisar desse atendimento ali. O negócio é que a gente saiu muito raso em relação ao conhecimento da prevenção, né? Da promoção, prevenção e promoção de saúde. Uhum. E aí, o que acontece? Graças a Deus está mudando. O Brasil ainda, a gente está tendo um pouco mais de dificuldade, tem umas brigas. Eu acredito que sempre que algo novo está entrando em alta e tudo, vai ter quem quer se aproveitar disso também. Uhum. E acaba se tornando uma situação complicada, porque coloca dentro de um pacote ali, né? todo mundo que carrega uma mensagem, nem que seja similar, né? Mas isso tem avançado bastante. Hoje em dia, na Universidade de Harvard, tem é como se fosse um quarteirão inteiro de um laboratório só para esse tipo de estudos de prevenção e promoção de saúde. Maravilhoso. Eu tô indo sábado agora para um congresso em Las Vegas que é de medicina funcional, gigantesco, vai acontecer dentro da área de eventos do Hotel Bellagio, então é um evento enorme, né, médicos do mundo inteiro, e os médicos estão ficando cada vez mais interessados nisso. Olha que legal, então a gente está tendo passos consideráveis. Estamos, depois de muita briga, nós estamos conseguindo colocar as pessoas para entender. E assim como, né, eu falo com você aqui, eu sempre me prontifico a estar nos lugares, igual com o seu convite, nos eventos, para espalhar essa mensagem. Porque às vezes é uma coisa que para mim parece ser boba, porque faz parte do meu dia a dia ali todo dia. E eu falo e a mulher fica assim, gente, eu tô fazendo isso comigo. Entendeu? E tá fazendo. Porque nunca ninguém perguntou para ela como é que ela estava vivendo. Quais são seus sintomas? A gente chegou num nível da humanidade que a gente esqueceu do que é ser humano. Tem que voltar a ensinar a pessoa, olha, deixa eu te contar uma coisinha. Você não é um robozinho. Então, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, porque esqueceu do básico. O que é ser humano? Como que o ser humano funciona? Como que é o fisiológico? Então, na verdade, a nossa busca é pela homeostase, que é esse funcionamento natural do corpo. O corpo foi feito para funcionar. Você foi feito para produzir. Você veio nessa terra com uma missão. Todos nós temos uma missão, um propósito de melhoramento do mundo. Só que você não melhora nem a sua casa se você não estiver melhorando você. E tudo isso começa pela sua saúde, não adianta. Eu posso ler todos os livros do mundo, ter todo o conhecimento acumulado dentro de mim, se eu não tenho energia para passar isso, para colocar, para empregar isso na minha área, para alcançar as pessoas e modificar o mundo, de que adianta eu ter esse conhecimento? Perfeito. Né? O conhecimento ele é inútil se ele não consegue ser utilizado. Sim, se não for para pessoas, né? Exatamente. Que a gente... E assim, vamos... é toda hora, gente... A gente queria... Vamos militar por um programa de 1 hora? Porque 40 minutos não tá dando. Já passou. Se deixar, eu falo aqui até amanhã de manhã. A gente vai até a noite. Mas eu ainda queria falar de 2 coisas, que é... Sim. Por que a gente é contra alguns tipos de lactose? Existe isso? Alguns tipos de leite? De leite. E da farinha branca. O que elas causam na gente? As pessoas precisam saber disso com urgência. Exatamente. Não, o leite, ele tem uma proteína, na verdade. A lactose, ela vai ser um problema para quem é intolerante à lactose, né? Mas a caseína, que é a proteína do leite, ela é uma proteína inflamatória. Então, ela gera uma alteração na permeabilidade do seu intestino, e a partir do momento que eu altero a permeabilidade do meu intestino, o intestino tem uma nobreza absurda. Se você tem uma coisa que você tem que cuidar com muito carinho, é seu intestino. Né? Se eu altero a permeabilidade, coisas ruins vão passar ali de volta para você. Então, você vai ter uma repercussão. É muito comum, por exemplo, essas rinites, sinusite, rinite. Mas uma coisa que você me curou quando eu cortei o leite, você sabe disso, asma. Né? Eu tossia todas as minhas noites copiosamente, até você falar, Ju, se você não cortar não vai ter jeito. Cortei e hoje eu durmo. Parou. Né? Dermatites atópicas. Então, isso tudo é uma repercussão de uma inflamação intestinal. O problema tá ali na via aérea superior, ou na via aérea inferior, ou na pele, mas é o intestino que tá dando
que tá reclamando, que tá dando notícia, que tá falando ali, ó, tem algo de errado aqui, estão me inflamando. É uma proteína muito inflamatória, foi feita para a criança, para você usar da sua mãe até uma determinada idade. Depois disso, nós não temos mamíferos. Nenhum mamífero fica mamando na mãe a vida toda. E pior, o mamífero ficar adulto e mamar na mãe do outro. Do coleguinha, do né? coleguinha. A girafa mamar no rinoceronte. Exatamente. Entendeu? E a gente faz isso, né? Exatamente. E aí, a qualidade também do leite do gado hoje, cheio de hormônio. Que é bem diferente. Exatamente. É bem diferente. Sempre que eu tenho oportunidade de pedir meu pai pra... meu pai é produtor de gado. A produção é muito diferente de quando eu era criança hoje. Mas ainda tem uma pequena produção ali, que é a vaca criada bem solta no pasto e tudo. Não é a carne mais macia que tem. Mas sempre que eu tenho oportunidade de pedir meu pai para trazer esse tipo de carne para mim, eu peço, sabe? Agora o leite eu não vejo nenhuma necessidade. E se você parar para observar a natureza, você aprende muito com a natureza. E não tem nenhum mamífero te falando assim, olha, tu consuma leite, porque é legal para você adulto, né? E o trigo ele passou por um processo de transgenicidade, né? Sim, a gente tem que falar desse histórico do trigo, que eu acho ele muito importante. As pessoas precisam entender isso. Na época de Jesus era um trigo, hoje é outro, né? Em 1914, eles entenderam que com o crescimento da população, nós íamos ficar sem alimento para todo mundo. Então, eles alteraram a forma do trigo, o grão do trigo, para poder ter uma produção em larga escala, uma grande produção, só que isso aumentou em 800 vezes a concentração da proteína do glúten que tem no trigo. 800 vezes é muitas vezes, é muita coisa. E ele também tem essa mesma repercussão de alteração da permeabilidade intestinal, então ele é muito inflamatório para o seu intestino. O glúten, ele ainda tem uma questão muito interessante, que nos estudos a gente vê que existe um processo que acontece que chama mimetismo molecular. A proteína do glúten tem uma cadeia de aminoácidos semelhante a algumas glândulas do nosso corpo. E a gente começa, para atacar o glúten, quando ele é reabsorvido, a gente começa a atacar nossas glândulas, aumentar. Então, também aumenta o risco de aparecimento de doenças autoimunes. Aquelas bolinhas que ficam atrás do braço, sabe? Umas bolinhas vermelhas. Não é normal, né, gente? Aquilo é glúten, é consumo de glúten. Se a pessoa suspender, ela vai perceber. Só que não adianta falar assim, doutora, eu tirei de segunda a sexta e sábado e domingo eu consumo. Por quê? Porque ele demora 14 dias para sair do seu intestino, do seu corpo. Meu Deus então, um dia que você... Deixa guardadinho para um dia que você for na Itália, passear, um evento diferente que você vai. Mas assim, isso na sua rotina todo final de semana. E o que é que tem glúten, né? Tudo que tem trigo, então esses biscoitinhos, bolo, pão. Fast food, todos. Aveia, pode ser por contaminação, por causa da contaminação cruzada, tem uma concentração mais alta. E cevada, cerveja, que faz muito parte da cultura brasileira, né? Tá muito presente, líquido, né? Olha, exatamente. Você não precisa nem digerir, mastigar mais, só tomar. Exatamente. Maravilhoso. Amiga, que pena que tá acabando isso. Ai, você conseguiu. A gente tem muito assunto. E eu tenho tantas outras histórias para contar de como você cooperou comigo na minha vida, que é isso. Não vou emocionar de novo, não, porque eu já faço isso no consultório. Mas separamos livro e filme? Você conseguiu pensar em alguma coisa? Sim, eu queria dar a sugestão do livro Barriga de Trigo, porque aqui eu não tenho tanto tempo para falar, então eu gostaria que quem estivesse ouvindo comprasse esse livro e lesse esse livro. É um livro muito interessante para você começar a despertar. Outro livro muito legal que eu gostaria de sugerir para quem está começando, quem decidiu que quer dar um start na vida saudável, é Os Hábitos Atômicos. São livros que vai ensinar, o trigo vai te dar toda essa consciência em relação ao que é barriga de trigo, né? Toda essa consciência em relação ao que é o trigo hoje em dia para a sua saúde, quais são todas as repercussões que eles podem causar. Eu não vou ter tempo, eu ficaria aqui 5 dias falando o que o trigo pode pode fazer, né? E Hábitos Atômicos é um livro que te ajuda a introduzir, né? O conselho que eu dou depois de toda essa conversa que a gente teve aqui é o seguinte:
faça uma agenda de autocuidado, dos seus cuidados, do que é importante você fazer para a sua saúde. Então, tenha sim uma agenda movimentada, trabalhe mesmo, seja uma mulher que corra atrás das suas coisas, atrás dos seus sonhos, mas tenha em sua agenda a prática de atividades físicas, tenha em sua agenda o tempo que você vai precisar para preparar o seu alimento mais saudável, ou coloque alguém para fazer isso para você, procure alguém para te ajudar em relação a isso, coloca na sua agenda eu não gosto de usar a palavra meditação, porque criaram uma lenda urbana que meditação é ficar com a cabeça vazia. Eu não sei quem consegue ficar com a cabeça vazia. A minha o tempo inteiro, né? Muitos pensamentos. Não, é uma lenda. Aí a pessoa fica nervosa porque ela acha que tem que esvaziar a cabeça, ela fica com a cabeça cheia querendo esvaziar. Exatamente. Entendeu? Uma respiração Respire. diafragmática, é isso. Exatamente. Sabe? Inspira profundamente, até 4 mais ou menos, relaxa essa musculatura do diafragma, solta devagarzinho, faça isso todos os dias. A gente respira, nosso ciclo respiratório, por causa dessa velocidade que a gente está vivendo, está acompanhando a velocidade. Não sabe mais respirar. Tem né? paciente que entra no consultório, eu olho para o relógio assim, ele faz assim, 20 ciclos respiratórios Meu por Deus. minuto. O normal é 8. Olha isso, assim, gente. Como se nada estivesse acontecendo, é muito comum. Eu aprendi a respirar no Pilates. Eu respirava invertido, olha que coisa doida. Eu respirava errado, Exatamente. no tempo errado, assim. E quando a gente aprende a respirar, oxigena o cérebro, tudo é mais, né? E também tem a ver com medicina integrativa. Olha isso. Então, o livro Hábitos Atômicos vai te ensinar a colocar, Esses modificar passos, seus né? hábitos, assim. Eu acho que tem vários livros de E são hábitos. livros acessíveis, não são São. de medicina. São Não, pra são gente, livros consumidor final para aqui. o consumidor final mesmo, com uma linguagem muito fácil de entender. Esse livro, ele tem Tem vários livros de hábito, mas ele tem... É como se fosse o essencial de cada um ali, com uma linguagem muito boa e uma forma de colocar as coisas muito prático, assim. Fazer acontecer. E eu acho isso incrível. Eu acho que vale muito a pena para quem quer começar, quem quer dar o start em uma vida diferente aí. Maravilhoso. Filme, você quer indicar algum? Mas podemos ficar só nos 2 livros que já são riquíssimos. Pode ser um filme assim, adoro, um romance, tem? Não precisa ser da sua área de saúde. Ah, e sabe um filme que eu acho que todo mundo tinha que assistir? Aquele filme, eu não vou lembrar o nome dele, aquele filme do Charles Chaplin, que ele tem um burnout na indústria. Exatamente. Eu sou apaixonada Como é que chama? com aquele filme. Tempos Modernos. Tempos Modernos. Eu assisto esse filme toda vez que eu assisto, eu dou risada. Né? Fala, pra gente lembrar da estafa, daquela coisa mecânica, como que a gente tá vivendo. Eu acho que é um livro, é um filme que foi esquecido, as gerações mais novas não E ele não foi feito tem pra alertar acesso. e a gente não lembra E dele. olha, e é um super antigo, né? E já tem aí um sinal. Tem muitas coisas trazendo mensagens pra gente de que tá errado, que a gente precisa de dar um jeito de se aproveitar das coisas boas que estão acontecendo, mas peraí, Mudar vamos lá, eu outras. sou um ser humano, entendeu? Então eu não tenho como passar uma graxa aqui e voltar a funcionar daqui a pouco. Deixa eu cuidar disso aqui. Eu amo, eu sou apaixonada com esse filme. E eu lembrei daquela figurinha do você não deixa, que tem as baterias, você não deixa isso acontecer com o celular, porque você deixa isso acontecer com você. Exatamente. É isso. Por que a gente tá aqui lutando contra o tempo, caminhando, correndo atrás do vento e não tá vivendo, né? Gente, muitos alertas hoje. Eu sempre, amiga, separo aqui um versículo pro final, e o de hoje é: o sentimento sadio é vida pro corpo. Não é isso? Então, a nossa sensação, a cabeça estando bem, o corpo funcionando, é saúde, é vida, e a gente não pode esquecer disso. Exatamente. Eu falo que é a regrinha dos 10 segundos. A gente passa por problemas difíceis, olha para o relógio, quando vem essas memórias, né, memórias dolorosas, que vai alterar toda a função, daquela função positiva que eu expliquei, vai mexer com aquilo tudo. Olha para o relógio, não deixa isso durar mais do que 10 segundos. Faz o exercício de começar a lembrar das coisas boas automaticamente. Não deixa esse sentimento ficar alimentando ali. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu passei uma situação complicada, se eu ficar alimentando aquela dor, aquele sofrimento ou aquela raiva, vai mexer com o funcionamento da glândula, com tudo que eu expliquei, e vai gerar um processo de adoecimento, uma coisa física. Isso mesmo. E é isso, meninas e meninos, não é só para mulheres, viu?
A gente tem que estar de olho nessa questão da saúde, não é só para a vida profissional, mas no pessoal, a gente estar feliz, realizado, vivendo, tendo sangue correndo pelas veias e sentindo essa vida que eu não sentia há muito tempo. Mas, temos presentes. Oba. Já conhece, já ama, já recebe lançado. Minha roupa agarrou, peraí. Opa! Agora sim. Já conhece muito bem. Gente, eu sou já tem várias latinhas lá. Esse é o nosso mimo da nossa patrocinadora, que é a 80 Café. Muito obrigada por ter vindo, por disponibilizar seu tempo. Eu sei que você já veio do aeroporto para cá, porque sua agenda tá assim, ó, caótica. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Quanto mais a gente conseguir divulgar essa mensagem, a gente vai conseguir salvar muita gente, né? De si mesmos. É a minha intenção. Tentar alcançar que com o pouco que a gente conversou aqui, que pelo menos traga aí um start inicial para uma modificação mesmo na forma de ver. Isso não vai ocupar mais tempo na sua agenda. Você só vai mudar as coisas. Obrigada. Imagina. Muito obrigada. Gente, é isso. Tô aqui com essa minha médica. Eu sempre quis ter uma médica para chamar de minha e com a doutora Jéssica foi amor à primeira vista. E eu falo que a gente tem que casar com o nosso cabeleireiro e com o nosso médico. E eu sou casada com essa mulher. Não largo ela nunca mais. E precisava trazer essas verdades aqui que eu acredito mesmo para vocês. Mas agora preciso agradecer algumas pessoas. Vou começar aqui com a Malumi. Olha essa peça incrível aqui que eu tô vestindo hoje. É da Malumi, uma marca mineira fantástica, com uma mentalidade disruptiva para moda. E eu fiquei apaixonada com essa jaqueta. Obrigada, Malu, por me emprestar. E Ascara, que pensou nessa produção toda aqui, um lookzinho all red, todo vermelhinho, para esse dia aqui com a doutora Jéssica. Átila, nosso maquiador. Lázara Design, com esses brincos incríveis e com esse anel também maravilhoso aqui. 80 Café e Loop Vídeo, que eu nunca deixo de agradecê-los. E para finalizar, comentem, curtam, compartilhem, coloquem aí perguntas, quem sabe a gente traz a doutora Jéssica de novo para falar sobre outras pautas, outros sentimentos, outras emoções e outras partes do nosso corpo aqui que precisam funcionar melhor. E assistam a gente aqui no YouTube, existem outros episódios já aí funcionando. E a gente tá nas redes sociais, no Instagram como deliberado.podcast e nas principais plataformas de áudio também você encontra como Deliberado Podcast. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Bora deliberar. Tchau!